Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para uma nova aula, onde nessa aula a gente vai abordar a ideia do que vem a ser uma função. De onde sai essa ideia de função? Qual é a relação que tem dentro dessa definição matemática de função, certo? Então, vamos primeiramente começar falando exatamente disso, da ideia de função, para depois ver as características das funções. Função. Antes de mais nada, eu vou colocar alguns exemplos para vocês já começarem a entender de onde vem essa definição matemática, ok? Aqui nós temos três exemplos simples. A primeira, a gente tem um hexágono regular, que vocês sabem o hexágono regular, ele tem os ângulos internos de cada vértice, né? De valores iguais. Do mesmo modo, são congruentes. Do mesmo modo, os lados também são congruentes. Isso quando esse hexágono é regular. Ele é calculado em função da medida do seu lado. Vocês sabem, né? Que o hexágono ele tem quantos lados? Tem 6. Então, os lados estão em função do perímetro desse hexágono. Desculpa dizer, eu não falei antes, né? O perímetro do hexágono. O perímetro do hexágono está em função da medida dos lados desse hexágono. Então, se eu tiver um hexágono regular de lado igual a 5 centímetros, então esse hexágono vai ter um perímetro igual a quê? 5 vezes 6. Logo, vai ter 30 centímetros. O que vai ser diferente se esse hexágono tiver um lado igual a 7, porque aí já vai ser 6 vezes 7. Aí eu já vou ter 42 centímetros de perímetro. Então, o meu perímetro ele está dependente do valor do meu lado do hexágono. Então, ao alterar o valor do lado do hexágono, o valor do meu perímetro também vai se alterar. Então, eles estão tendo uma relação, um com o outro. Vamos para outro exemplo, para vocês verem como é que vocês começarem a encaixar a ideia de função. No outro exemplo, a gente tem a quantidade de água desperdiçada por uma torneira. É determinada em função do tempo que ela permanece gotejando. Isso é lógico, né? Se vocês verem que tem uma torneira que vocês deixaram meio aberta e ela começar a gotejar, então, à medida que for passando o tempo, ela vai gotejar mais água, né? Vai sair mais líquido, vai sair mais água daquele pequeno orifício que não foi fechado corretamente da nossa torneira. Então, quanto maior for o tempo, maior vai ser a quantidade de líquido que vai ser despejado. Se em 1 minuto ela despejou, vamos fazer uma suposição. Se em 1 minuto, 1 minuto dela gotejando, ela despeja 100 ml de água. Em 2 minutos, aí a gente viu que ela já despejou 200 ml. Então está tendo uma relação. Relação de que tipo? Do tempo, a duração que está deixando aquela torneira gotejando água, com a quantidade de água que está saindo pelo aquele orifício. Então veja que tem uma relação que nem a parte do hexágono, que era do perímetro, é a medida do lado. Que se um alterar, o outro altera também. Ok? Vamos para mais outro exemplo, para vocês poderem encaixar, que é exatamente de um valor apagado, uma conta de energia. Isso aqui é fácil da gente ver. Ó. Na conta de energia aqui tem um valor que foi posto para ser pago. Mas esse valor ele depende da consumação que está sendo feita na sua residência de energia elétrica. Então, quanto mais você consumir, quantos mais kWh você consumir de energia elétrica, maior vai ser o valor que você vai pagar, porque você vai pagar um valor correspondente àquela consumação. Então, está tendo novamente uma relação. Para cada determinado consumo, vai ter também um determinado valor correspondente a ele. Então, é daí que surge a ideia de função, quando eu tenho duas grandezas que estão tendo relação uma com a outra, onde uma é dependente da outra. Uma depende da outra, novamente falando. No caso desse último exemplo da conta de energia, o valor que você vai pagar depende de quem? Depende do consumo, o consumo de energia elétrica que você está utilizando na sua residência. Então a ideia de função vem disso, vem da ideia de dependência. Diante disso, vamos pegar mais outro exemplo, para a gente poder agora adentrar profundamente na ideia de função. Vejam esse exemplo que a gente tem aqui na nossa tela. Um exemplo onde essa senhora está abastecendo o seu carro. Só que tem um valor fixo para o litro de etanol naquele posto de gasolina, aquele posto de combustível. Ó, vejam na tabela que 1 litro de etanol
equivale a quanto? Suposição vale R$3, um valor redondo, né? 2 litros já vale R$6, então ele está crescendo numa proporcionalidade. Lembra do nosso assunto de grandeza diretamente proporcional, né? Então está tendo uma proporção entre um e a outra. Só que está tendo uma dependência também. O total que eu vou pagar depende de quanto? Depende da quantidade de etanol que eu for abastecer. Ou a quantidade de etanol que eu abastecer também vai depender do valor que eu vou pagar. E está tendo uma relação de dependência entre essas duas variáveis. Daí eu posso retirar uma equação matemática que possa indicar a qualquer momento quantos litros de etanol eu vou querer e quanto eu vou pagar. Eu vou criar uma equação que vai regir essas duas grandezas e deixando elas proporcionalmente ser a todo momento. A toda variável, a todo valor que eu colocar, vai deixar elas sempre nessa proporcionalidade. Então vamos começar a fazer a nossa equação. Vamos lá. Vamos indicar por x a quantidade de etanol abastecido, certo? Então está aqui, a quantidade de etanol abastecido em litros vai ser indicado pela variável x. E vamos chamar de y o total a pagar, o total que eu vou pagar pela quantidade de litros que eu for abastecer. Então a gente pode escrever uma fórmula. Que tipo de fórmula? Onde eu tenho uma fórmula que tenha y e tenha x. Professor, de onde foi que saiu esse 3? O 3, se vocês forem observar, é o valor de 1 litro. O valor de 1 litro é R$3 lá na nossa tabela. Então, o 3 tem que estar colocado na nossa fórmula, porque ele é o valor inicial. Ele é o valor que corresponde a 1 litro. Então, se eu tenho 1 litro, se eu for substituir aqui o x, eu não chamei, né, que é a quantidade de litros. Então, se eu substituir aqui, vai ficar 3 vezes 1, né, que é 3. Se eu substituir o x por 1, que eu só quero 1 litro, né, então vai ficar 3 vezes 1. Então, vou pagar R$3, que é exatamente o valor de 1 litro. Agora, se eu for querer 2 litros, vai ser 3 vezes 2, que é R$6, que é exatamente o valor que eu vou pagar por 2 litros, R$6. Então, o y que eu vou encontrar, ele está em função disso aqui, de 3 vezes x. Então, o y, ele é a minha variável que depende da quantidade de etanol abastecido, que é o meu x. Então, o y depende de x. Diante disso, eu posso dizer que esse y é uma variável dependente e x é uma variável independente, porque o x não depende de nenhuma outra grandeza. Se eu disser que eu quero 3 litros, eu quero 3 litros, ele não depende de outra grandeza. Agora, o valor que eu vou pagar, ele depende dessa quantidade de etanol em litros. Se for 3 litros, eu vou ter um valor para o y. Se for 4 litros, eu vou ter outro valor para y. Então, y depende de x, que é a quantidade de etanol em litros. E essa fórmula que a gente acabou de encontrar para essa situação, ela é chamada de lei da função, que é a lei que rege essa função, essa ideia de função que a gente está tendo, né? Onde a gente tem as variáveis x e y, duas variáveis, duas grandezas. E a gente usa a notação também para dizer que o y, esse y aqui é o f de x, e lê f de x. A gente lê f de x no lugar da variável dependente que é o y, né? Então, deixando mais belo, mais bonito, aquele y igual a 3x, ele se torna f de x igual a 3x. Onde esse x aqui que está dentro do parênteses vai ser a quantidade de litros que eu vou substituir nesse x aqui para encontrar o meu f de x. Então, se eu quiser um f de 1, o f de 1 vai ser igual a 3 vezes 1, que vai dar f de 1 igual a 3, que é a quantidade que eu vou pagar para 1 litro, R$3. Agora vamos fazer um exemplo, a gente querendo 35 litros de etanol. Vamos ver como é que vai ficar. Qual é a nossa lei de função? F de x igual a 3x. F de x igual a 3x. Quantos litros a gente está querendo? 35, né? 35 litros. Então, vai ficar um F de 35, porque o x que eu estou querendo é 35, igual a 3 vezes, agora não é mais o x, porque o x é 35, então eu vou substituir no lugar de x, 35. 3 vezes 35 eu tenho 105.
Logo, f de 35 é igual a 105. Então, vou pagar R$ 105 por 35 de litros de etanol que eu for abastecer no meu veículo. Vejam como é bem simples para a gente encontrar o valor de algo que está em dependência com outra grandeza quando a gente tem a lei de função. Fica bem simples. E isso é a ideia de função. A função é quando a gente tem uma variável que depende da outra, ou uma grandeza que depende da outra, e obedece uma lei de função. Certo? Em geral, a gente pode representar essas funções dos seguintes modos. A gente pode representar por meio de tabela, a gente pode representar por meio de diagrama e pode representar por meio de gráfico. Ou então por meio de uma fórmula como foi a lei de função, certo? Já mostrei para vocês por meio de tabela, que foi aquele início, que tinha a tabela da quantidade de litros de etanol pelo valor que será pago. Já dei a fórmula, que foi a lei de função que a gente encontrou, que foi o f de x. Agora eu vou mostrar para vocês o diagrama e o gráfico. O diagrama, vocês vão lembrar lá do diagrama de Venn, quando a gente estudou teoria de conjuntos numéricos. Vejam aqui que o diagrama a gente tem, são dois conjuntos. O conjunto da quantidade de litros que eu posso abastecer e a quantidade, o valor que eu vou pagar por cada litro, ou pela quantidade de litros que eu desejar. Vejam que aqui, ó, o conjunto A, está simbolizando a quantidade de litros e o conjunto B, o valor que eu vou pagar. Se eu quero 1 litro, eu vou pagar R$ 3,00. Se eu quero 2 litros, 6. Se eu quero 3 litros, vou pagar R$ 9,00. Se eu quero 10 litros, vou pagar R$ 30,00. Vejo que está tendo uma função, está saindo daqui para cá. Então, eu represento desse modo uma função, ou melhor, essa função que a gente está analisando, que é a função da quantidade de litros de etanol pelo valor que eu vou pagar por cada litro. Então, aqui é a minha representação por diagrama. Agora, outra representação, que é a representação mais usual e mais analisada, é a representação por gráfico. E em gráfico, eu tenho que analisar o seguinte. Tenho que colocar um eixo Y, que o eixo Y sempre fica na vertical, e o eixo X sempre fica na horizontal. Ó. Eixo Y e eixo X, onde eles vão sair de uma origem. A origem vale quanto? 0. A origem sempre vai ser o ponto 0, o ponto que cruza o eixo Y com o eixo X. No eixo Y eu estou colocando o total que eu vou pagar. E no eixo X eu vou colocar o valor da quantidade de litros abastecido. É só lembrar quando a gente estava formulando a nossa fórmula, viu? Nossa lei de função. O Y a gente designou para o total a pagar e o X para a quantidade de litros. Então veja, se eu quero 1 litro, eu vou pagar R$ 3,00. Ó. Aqui tem um ponto, ó. É o ponto de cruzamento entre essas duas informações. Se eu quero pagar R$ 9,00, eu vou ter quantos litros? Vou ter 3, ó. Bem aqui nesse ponto, ó. Esse ponto aqui que eu estou marcando é o ponto que simboliza a informação de quando eu tenho R$ 9,00, eu pago R$ 9,00 e vou ter 3 litros. Ali é que vai estar a informação. E onde é que está disponível esse gráfico? O gráfico vocês podem ver que ele é uma reta, ele sai daqui do zero, percorre tudo isso e vai percorrendo até a quantidade infinita, né? Ele sempre vai ser essa reta. Por que ele vai ser sempre essa reta? Porque ele está numa função constante, ou melhor dizendo, uma função linear, que a gente vai ver mais na frente. Então, aqui é a representação por meio de gráfico de uma função, certo? E o gráfico ele é exatamente isso. Resumindo, é o conjunto de pontos que eu estava dando, que são os pontos das características, né, de cada um. Se eu quero 3 litros, ó, eu vou pagar R$ 9,00. Então, esse ponto, que está bem aqui, ele dá essa informação que eu acabei de dar, que 3 litros eu vou pagar R$ 9,00. Então, aqui eu tenho um valor de X e aqui eu tenho um valor de Y. Logo, eu tenho um ponto ou par ordenado, que é o par que é representado desse modo, ó. Entre parênteses, eu coloco primeiro o valor de X e depois o valor de Y. Aqui não é 3 o X, então ficaria assim, ó. Entre parênteses, ficaria 3, vírgula. Aqui é um valor de Y, 9, né? Então, coloco 9 aqui, ó. 9. E fecho meu parênteses. Pronto, aqui está meu par ordenado. E esse par ordenado simboliza essa informação, esse ponto bem aqui que eu marquei. Indica que para 3 litros eu vou pagar R$ 9,00. Beleza?
Então aqui eu tenho vários pontos, é um conjunto de vários pontos onde eu tenho uma dependência. A dependência da quantidade de litros de etanol para eu ter um valor a pagar pelaquela quantidade de litros de etanol, ok? Seguindo mais à frente, a gente pode dizer, vamos ler mais isso aqui, né? Como em uma função, cada valor de x relaciona-se com um e apenas um valor de y, vejam bem, isso é uma informação importante. Cada valor de x só se relaciona com um valor de y. Então, eu não vou ter um valor de x se relacionando com dois valores de y. Só pensar bem. Para 3 litros de etanol, eu não vou ter em um mesmo posto de gasolina dois valores que eu posso pagar. Por exemplo, eu estou abastecendo aqui 3 litros e outro cara do lado, ou outro amigo, está abastecendo 3 litros. Eu vou pagar 9 e ele vai pagar 12? Não, isso está errado. Então, para cada valor de x, eu vou ter só um valor de y, que é o valor a pagar. Então, no meu gráfico, eu vou ter um único ponto com coordenadas x e y. Vai ter sempre só um ponto, vai ser sempre um ponto. Para essa função existir, vai ser sempre um ponto. Se eu tiver dois pontos, vai existir função? Não, aí é aí que eu quero entrar. Não vai existir função se eu tiver duas correspondências para um mesmo x. Ó. Quando eu tenho duas correspondências para o mesmo x, vai ter um gráfico parecido com esse. Ó. Veja que aqui, ó, o meu x igual a menos 2, ó, que é esse ponto bem aqui. X igual a menos 2, estou tendo um ponto aqui embaixo e um ponto aqui em cima. Estou tendo dois valores para y. Dois valores para y. Então, isso não corresponde a uma função, não representa uma função. Pode ser qualquer outra coisa, mas não vai ser uma função. Um gráfico de uma função, sempre ele será assim, ó, periódico. Ele sempre terá um valor de x. Um valor de x vai ter sempre a correspondência para um valor de y. Professor, mas o inverso pode ser verdadeiro? Pode. Um valor de y pode ser o equivalente para dois valores de x. Não tem problema. Agora, um valor de x sempre vai ser correspondente com um valor de y. Ok? Para que exista essa função. Se não obedecer essa regra, não é função. Ok, pessoal? Então, essa aula foi só exatamente para a gente ter uma ideia inicial do que vem a ser uma função. Nas aulas seguintes, a gente já vai entrar nas características de funções que são particulares. Cada função vai ter uma particularidade. Aqui a gente verificou de uma maneira geral. Então, a gente vai ver de uma maneira mais particular cada uma de umas funções, certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso não, podem revisar novamente a aula. Façam as atividades que estão sendo mandadas para vocês. E bons estudos, pessoal!